todos os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 8, do verso 37 ao verso 47. Nós seguiremos com a nossa exposição do Evangelho de João, nessa série que intitulamos Quem é Jesus?, cujo objetivo nosso é aqui investigar a partir das Sagradas Escrituras a identidade do nosso Senhor Jesus, que é uma identidade muito rica. Estudarmos a pessoa de Jesus é nos aprofundarmos em muitas lições, muitos ensinos que é de causar espanto, admiração. E nesta noite eu quero aqui tratar do seguinte assunto: Jesus é a verdade que a religião tenta manter em silêncio. É interessante e contraditório, mas foi isso que aconteceu aqui no episódio de João 8, do 37 ao 47. A religião tentou manter em silêncio a verdade que é Jesus, porque a verdade que é Jesus ofendeu a sua identidade étnica. A religião se sentiu ofendida e, diante desse sentimento de ofensa, eles começaram a conspirar para assassinar Jesus, quando na verdade eles deveriam olhar para a sua história e perceber que aqueles que os antecederam viveram na expectativa desse dia, e quando esse dia chegou, do Senhor Jesus estar com eles, os que deveriam abraçar a mensagem, na verdade se sentiram ofendidos com a mensagem e conspiraram para matar aquele que pregava a mensagem. Observe só a leitura de João 8, do verso 37 ao verso 47. Diz assim a palavra do Senhor: Sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão e, no entanto, procuram me matar, pois não há lugar em seu coração para a minha mensagem. Eu lhes digo o que vi quando estava com meu pai, mas vocês seguem o conselho do pai de vocês. Nosso pai é Abraão, declararam eles. Jesus respondeu: se vocês fossem de fato filhos de Abraão, seguiriam o exemplo dele. Em vez disso, procuram me matar, porque eu lhes disse a verdade que ouvi de Deus. Abraão nunca fez isso. Vocês estão imitando seu verdadeiro pai. Não somos filhos ilegítimos, retrucaram. O próprio Deus é o nosso verdadeiro pai. Jesus lhes disse: se Deus fosse seu pai, vocês me amariam, porque eu venho até vocês da parte de Deus. Não estou aqui por minha própria conta, mas ele me enviou. Porque vocês não entendem o que eu digo. É porque nem sequer conseguem me ouvir, pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio. Sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Portanto, quando eu digo a verdade, é natural que não creiam em mim. Qual de vocês pode me acusar de pecado? E, uma vez que lhes digo a verdade, por que não creem em mim? Quem pertence a Deus, ouve as palavras de Deus. Mas vocês não ouvem, pois não pertencem a Deus. Jesus é a verdade que a religião tenta manter em silêncio. Quando uma religião, meus irmãos, passa de uma religião verdadeira a uma falsa religião, você já parou para pensar sobre isso? Aquela igreja, ela começou tão bem, mas com o passar do tempo, sei lá, está tão estranho. A mensagem não é mais a mesma. O comportamento dos membros não é mais o mesmo. Alguma coisa errada está acontecendo ali. Talvez você já tenha feito essas observações ao longo da sua história de vida. Talvez você já tenha até, inclusive,
participado de certas comunidades que você viu que o caminho que eles estavam trilhando não era mais o caminho da cruz. Era um outro caminho, não o da cruz. Não se pregava mais o evangelho, se pregava outra coisa, mas não era o evangelho. Se pensarmos historicamente, a igreja passou por isso também. Tanto que foi necessário uma reforma protestante, que não resolveu todos os problemas da igreja lá no século XVI. Mas porque o que se via era gritante. Opa, isso aqui não é igreja. Vender perdão? Isso aqui não tem a ver com a igreja. Salvação pelas obras? Não, não é isso que ensina as Sagradas Escrituras. E aí, ao longo da história, da sua própria história, você com certeza já deve ter percebido que alguns que começaram tão bem na vida cristã, com o passar do tempo, você foi percebendo que aquela religiosidade, que parecia ser uma religiosidade legítima, parecia ser algo realmente que tem o seu princípio na cruz, o Cristo crucificado. Mas, com o passar do tempo, você não vê mais Jesus. Você não vê mais a cruz. Você não vê mais a confrontação. Você não vê mais o chamado ao arrependimento, a fé, a santidade de vida. Você não vê mais um compromisso. Apenas algo que satisfaça o querer daqueles que ouvem. Toda vez, meus irmãos, que se observa um abandono dos ensinos de Jesus em um movimento religioso, seja ele qual for, e pode ser inclusive batista, qualquer movimento religioso que se afasta dos ensinos de Jesus, por mais que ele carregue ainda o nome de Jesus, por mais que ele coloque em letras garrafais, somos igreja de Jesus, esse movimento se tornou uma falsa religião. Porque uma religião verdadeira é uma religião que se submete ao ensino de Jesus. Um crente verdadeiro, um religioso de verdade, é alguém que não apenas crê, mas é aquele que, crendo, se submete aos ensinos de Jesus. Conforme nós vimos anteriormente, domingo passado, muitos judeus creram em Jesus. E a estes judeus que creram em Jesus, Jesus direcionou uma palavra. E qual foi a palavra? Olha, vocês creram em mim, agora permaneçam nos meus ensinos. E permanecendo nos meus ensinos, vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Porque não bastava dizer, eu aceito, eu creio. Tinha que haver ali uma caminhada de compromisso com os ensinos de Jesus. Contudo, aquele grupo que, em tese, supostamente estava ali professando a fé em Jesus, se sentiu ofendido quando Jesus os chamou de escravos do pecado. Eles disseram, nós não somos escravos do pecado, nós somos descendentes de Abraão. Nós somos o povo do reino. E foram demonstrando a sua soberba, a sua arrogância, que é muito peculiar da falsa religião. Porque a verdadeira religião, ela na verdade é um antídoto contra a arrogância, que é algo inerente da natureza humana pecaminosa. A linha, meus irmãos, que separa a falsa da verdadeira religião cristã é evidenciada pelo compromisso, ou não, aos ensinos de Jesus. O que vai definir se você é um crente verdadeiro ou é um engano é se você é alguém que ouve e põe em prática os ensinos de Jesus. E não apenas alguém que ouve e faz ouvido de mercador e segue a sua vida do jeito que você bem entende. Jesus disse isso no Sermão do Monte. Ele traz uma mensagem que era direcionada aos seus discípulos.
E diante dessa mensagem direcionada aos seus seguidores, no final ele traz uma ilustração de alguém que é um sábio edificador e de alguém que é um edificador tolo. O edificador sábio era aquele que ouvia e punha em prática o que Jesus acabara de ensinar, enquanto que o tolo era apenas aquele que ouvia, mas não punha em prática. E vindo a tempestade, a casa do sábio permaneceu em pé, enquanto que a casa do tolo caiu. O fato de uma igreja ter sido fiel no passado não significa que ela será fiel no presente. O fato de uma igreja no passado ter sido vibrante não significa que no presente ela permanecerá como tal, porque em algum momento da sua história ela pode acabar se descolando da mensagem da cruz. Se analisarmos historicamente, meus irmãos, o movimento evangélico que era tão forte no hemisfério norte, Inglaterra, Alemanha, Suíça, Estados Unidos, Canadá, um movimento evangélico que era tão forte e que dessas nações trouxe tantos missionários que levaram a mensagem de Cristo a todo mundo, como é hoje? Que tipo de evangelho você ouve, você observa sendo testificado por estes nossos irmãos do norte? O evangelho que é proclamado por um presidente da República Norte-Americana, você comunga com esse evangelho? Pare e pense. É esse o evangelho que você comunga? É essa a metodologia que você imagina que um cristão deve ter no comando de um país como os Estados Unidos? Há uma linha que separa a verdadeira da falsa religião. A profissão de fé legítima de uma profissão de fé que, na verdade, é um engodo, é um engano. Porque um cristão verdadeiro não pode se apartar da mensagem da cruz. Porque o quanto que ele se apartar da mensagem da cruz, por menor que seja, isso já vai trazer para ele os problemas do pecado, do orgulho, da soberba, do achar que você tem o poder, quando na verdade o poder pertence ao Senhor. A religião verdadeira compreende que a mensagem do Evangelho é demonstrada por uma vida comprometida com a ética e com a moral cristã. Nós não podemos separar aquilo que Deus não separa. Um crente de fé é um crente com ética. É um crente que zela por um comportamento que possa, de fato, dar evidências de que ele é um cristão. Não podemos ser cristãos que falam de vida, contudo, planejam a morte. Não podemos ser cristãos que falam de justiça, contudo, agem de modo desonesto. Não podemos ser cristãos que pregam a verdade, contudo, disseminam mentiras. Quando o legado de Deus, meus irmãos, ele é mal administrado pelo ser humano, o que acontece é o surgimento de uma falsa religião, que, por vezes, ela se gaba da sua história. Nós somos de tal denominação, somos batistas, somos... Mas se você avaliar bem, você está muito distante daquilo que eram os princípios norteadores da vida cristã de um batista de séculos atrás. Do que nós defendíamos. Estou aqui particularizando a nossa denominação, porque nós somos batistas, estamos no culto aqui de uma igreja batista. Quando nós, no passado, defendíamos a separação entre igreja e Estado, quando nós defendíamos as liberdades de expressão de quem quer que fosse,
Porque, irmão, irmã, entenda uma coisa: quando você levanta a bandeira da liberdade de expressão, você tem que levantar a bandeira para todos. Não apenas para que você possa ter a oportunidade de dizer o que você pensa, mas também para que aquele que pensa contrário a você também tenha a liberdade de dizer o que ele pensa. Porque hoje em dia parece que a liberdade de expressão ela é seletiva. O que importa é que eu tenha a liberdade de falar. Mas e aquele religioso de matriz africana? Ele também tem que ter liberdade de falar o que ele pensa. E aquele religioso de origem de seitas orientais? Ele também tem que ter a oportunidade de falar o que ele pensa. E inclusive usando as redes sociais, inclusive usando as mídias, os canais de televisão, assim como nós usamos. Mas nós parecemos que achar que só nós podemos ter a liberdade. Eles não. Na verdade, meus irmãos, a gente não tem que ficar brigando com ninguém. Basta, se nós cremos no que cremos, basta pregarmos e deixarmos Deus agir. Eu não tenho que ficar brigando com ninguém. E esse era um princípio batista, defendido pelos nossos irmãos no passado, mas hoje em dia não mais. A verdadeira religião, ela na verdade mantém os princípios norteadores de uma verdadeira religião. Ela procura dia após dia se autoavaliar, se autoconfrontar para ver se porventura nela não existe nenhum caminho mau. E é claro que saberemos que há caminhos maus entre nós, em nós, e por isso que isso fará com que nós sejamos muito humildes no modo como tratamos uns aos outros. A falsa religião, ao contrário, ela já não é muito humilde. A falsa religião, ela não é temperante. A falsa religião, ela não é paciente. A falsa religião, ela não preza pela liberdade. A falsa religião, ela na verdade quer dominar o Estado. Ela quer usufruir do Estado. Ela quer poder, ela quer fama, ela quer dinheiro. E essa falsa religião, quando ouve a verdade, ela se sente ofendida em sua identidade. Ela esquece a sua história, porque nem sempre ela foi assim. Mas algo aconteceu que a desviou do caminho do amor a Cristo e do amor à palavra de Deus. Quero nesta noite aqui destacar 3 pontos a respeito dessa falsa religião. E de que caminho nós devemos seguir, se queremos ser uma verdadeira religião. A falsa religião se gaba da sua herança étnica. Nós somos filhos de Abraão, porém não revela compromisso com a mensagem de Jesus Cristo. É contraditório. João 8, do 37 ao 47, ele vai nos apresentar vários contrastes. Como que você diz que é filho de Abraão se você não imita Abraão? Era esse o primeiro ponto que Jesus estava aqui destacando para aquele público. Vocês não seguem o seu pai. Vocês dizem que ele é pai de vocês, mas você não segue ele. Você destoa dele. Olha, eu só vou saber que ele é teu pai porque está lá na tua identidade que ele é teu pai. Porque o teu comportamento nada me faz lembrar do teu pai. Você já viu isso? Certas pessoas que você conhece a família, conhece o pai, aí depois você conhece o filho e fala assim, olha, eu só sei que ele é filho de fulano porque está escrito lá na identidade. Porque o comportamento dele é completamente diferente do pai e da mãe. Era isso que Jesus estaria aqui a considerar com esse grupo de judeus. Judeus que haviam crido nele, contudo, não tiveram paciência de permanecer nele, de permanecer nos seus ensinos. Por quê? Se sentiram ofendidos, porque Jesus os chamou de escravos do pecado. E eles não aceitaram essa ofensa
na visão deles, porque o religioso, o falso religioso, ele se sente ofendido. Como assim eu sou escravo do pecado? Eu sou descendência de Abraão, rapaz. Você não sabe com quem está falando. O falso religioso gosta muito de trazer à tona, né, essa história, ainda que ele não viva mais de acordo com essa história. Segundo a fé professada por esses religiosos, a sua liberdade estava intimamente relacionada à sua herança étnica. Somos descendentes de Abraão. Contudo, meus irmãos, Paulo vai considerar que nem todo descendente de Abraão é filho de Abraão. Paulo, que era um judeu, ele faz essa consideração na carta aos Romanos, no capítulo 9, no versículo 7. Nem todo aquele que é descendente de Abraão é, de fato, filho de Abraão. Porque o que está aqui em jogo, em questão, é a imitação. Não segue o modelo. Não adianta falar, meu pai é aquele, prova para mim. Mas como? Quer a identidade? Não, eu quero que você haja em conformidade com aquilo que o teu pai te ensinou. O que teu pai te ensinou? Ele me ensinou isso. Então é esse o caminho, prova para mim. Era essa a consideração de Jesus. Mas olha o que Paulo fala aos Romanos, no capítulo 9, verso 7. Só porque são descendentes de Abraão, não significa que são verdadeiramente filhos de Abraão. Pois as Escrituras dizem, Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Ele vai remeter ao Antigo Testamento. Ele vai remeter a Isaque, o filho da promessa. A filiação com Abraão não se tratava de uma questão étnica. A filiação com Abraão se tratava de uma questão espiritual. Não era relacionada à execução de um rito externo. Eu sou circuncidado, sou descendência de Abraão, meu nome está lá na genealogia. Mas sim de uma operação que era realizada por Deus no coração do ser humano, que fazia com que de fato ele se tornasse alguém associado a Abraão, porque ele manifestou em sua vida a fé que Abraão manifestou. E não apenas ritos cerimoniais externos. Paulo também faz essa consideração aos Romanos, no capítulo 2, versos 28 e 29. Pois ser judeu exteriormente ou ser circuncidado não torna ninguém judeu de fato. Judeu verdadeiro é quem o é no íntimo. E circuncisão verdadeira é a do coração, feita pelo Espírito e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. Ou seja, Paulo dizia aos Romanos, judeu de verdade não é aquele que segue o cerimonial, não é aquele que cumpre o rito. Judeu de verdade é aquele que é operado por Deus aqui, no seu coração. Os judeus nos tempos de Jesus viviam de aparência. Nós fizemos essas considerações pelas manhãs do último domingo e deste domingo. Eles eram como uma figueira cheia de folhas, contudo, improdutiva, estéril, não produzia frutos. Em seu exterior havia uma folhagem exuberante, mas que enganava, porque não propiciava alimento para o faminto. Ele passava pela figueira, buscava um figo, mas não encontrava. Assim era a vida religiosa dos judeus. Eram exteriormente infrutíferos e interiormente corruptos. Marcos, capítulo 11, do versos 12 a 19, traz essa lição para nós em 2 episódios. Quando Jesus amaldiçoa a figueira e quando Jesus purifica o templo. Se olharmos os confrontos que Jesus teve com os religiosos da sua época, perceberemos que, por exemplo, no Sermão do Monte, ele diz sobre aqueles que oravam em praças públicas, sobre aqueles que entregavam esmolas, mas
sempre querendo ser visto por todos, sobre aqueles que faziam um semblante de tristeza para mostrar para todo mundo que eles estavam realizando o jejum, que eram obras de piedade. Mas eles não buscavam uma vida piedosa, eles apenas buscavam ter uma reputação de uma vida piedosa. Faziam propaganda de si mesmo. Mateus 6, dos versos 1 até o 18. Todavia, segundo a Bíblia, a verdadeira religião não é evidenciada por sua origem étnica. Ah, eu sou um religioso de verdade. Por quê? Porque você sabe que é meu sobrenome? Eu sou fundador dessa igreja. Eu sou uma verdadeira religião. Não quer dizer nada. O seu nome, o seu sobrenome não diz absolutamente nada. Porque a origem étnica dos judeus, somos descendentes de Abraão, não queria dizer nada para Jesus. O que realmente mostra, dá evidências de sermos uma verdadeira religião, é o compromisso espiritual de buscar uma vida de fé, de buscar uma vida de promoção da justiça, de buscar uma vida onde se evidencia o amor. 1 João, capítulo 3, verso 10, o apóstolo João, já em idade avançada, diz para a igreja: assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos, não pertence a Deus. João era um homem muito educado nas suas palavras. Claro, isso aqui é obra do Espírito Santo na vida desse homem, porque ele inicialmente era chamado de Boanerges, né? Filho do trovão. Então Deus mudou o temperamento desse homem e o tornou um ser amável, doce, porque ele diz: podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos, não pertence a Deus. Ele poderia ser mais enfático e dizer: quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos é filho do diabo. Porque o próprio Jesus, ele procurou ser assim bastante cordato, bastante educado com aqueles que ele estava conversando. E ele dizia: olha, vocês não são filhos de Deus. Não, vocês não são filhos de Abraão. Nós somos sim. Não, o pai de vocês não é o mesmo. Não, somos sim, porque eles estavam tão assoberbados, tão tomados pela sua presunção, que eles não conseguiam discernir a sua identidade. Porque a identidade cristã, ela é manifesta pela nossa atitude cristã, pelo nosso comportamento. A verdadeira religião cristã se evidencia na prática da justiça e do amor ao próximo. Aqueles que se opunham naquele momento aos ensinos de Jesus, por não se considerarem escravos do pecado, mas sim descendentes de Abraão, estavam propensos a assassiná-lo. Por quê? Porque se sentiram feridos em seu ego. Essa não é a verdadeira religião. A verdadeira religião, ela não nega que somos pecadores. Ela reconhece: nós somos pecadores. Ela não justifica os seus pecados. Não, ela chora pelos seus pecados. Ela chora pela sua pobreza. Ela pede a Deus por graça e misericórdia. Ela entende que Deus é a única esperança para a sua vida. O Evangelho, ele fere o pecador, porque o Evangelho o atinge na sua natureza pecaminosa, na sua natureza depravada, caída. Mas essa ferida, no verdadeiro religioso, não traz consternação, ofensa, mas traz arrependimento e fé. Quando um crente verdadeiro, ele é confrontado na palavra, ele se arrepende, ele crê. Quando um falso religioso é confrontado na palavra, ele conspira para matar aquele que lhe prega a palavra.
Foi isso o que esses homens estavam dispostos a fazer com Jesus. A falsa religião se gaba de sua herança étnica. Nós somos filhos de Abraão. Contudo, procura silenciar aquele que era a esperança dos seus antecessores. A esperança de Abraão, a esperança de Isaac, a esperança de Jacó, a esperança de Moisés, a esperança de Davi, a esperança dos profetas. Todos estes viveram na expectativa da vinda do Messias. Quando ele veio, os filhos, entre aspas, de Abraão, não o conheceram, não o amaram, não abriram suas vidas para ele. A conduta do homem, irmãos, quando eu falo homem aqui, no sentido geral, ser humano, revela muito a sua verdadeira paternidade. A conduta revela de quem você é pai, de quem você é filho, melhor dizendo. Jesus veio ao mundo para dar a sua vida em resgate de muitos, mostrando qual era a sua paternidade, né? Quem era o pai dele, porque o pai dele é aquele que salva. O pai dele é aquele que ama. O pai dele era aquele que demonstrava misericórdia. O pai dele é aquele que no Antigo Testamento mostrava ser o Deus que é a nossa luz, o Deus que é a nossa salvação. Então o Filho veio ao mundo e mostrou, né, foi a imagem do Deus invisível entre nós, mostrando quem de fato é Deus. Ele revelou para nós quem é o Pai. E aqueles homens, com a sua contrariedade aos ensinos de Jesus, estavam dando evidências que não eram filhos de Abraão, porque um filho de Abraão não recusaria a mensagem de Jesus. Um filho de Abraão não fecharia o coração para a palavra de Jesus, mas um filho de Abraão seguiria o modelo do pai Abraão. Jesus estava ali considerando, olha, o pai de vocês não pode ser Abraão. Não pode. Porque Abraão não ia ter esse comportamento de vocês. É que nem muitos filhos que existem por aí. Você olha o comportamento do filho e fala, não é possível. Ele não pode ter sido crescido naquela casa. Aquele comportamento não é o comportamento. Eu conheço o pai dele, conheço a mãe dele. Não é aquilo. Garanto que não foi aquilo que ele aprendeu com o pai ou com a mãe. Você talvez conheça gente assim. Você vê o filho e fala assim, ele destoa completamente do pai e da mãe. Porque por mais que tenha sido educado e bem educado, cada um tem a sua cabeça. Certo? É preciso que você, pai e mãe, entenda uma coisa. Você educa, você dá todos os ensinamentos, mas você não pode viver eternamente culpado, porque o seu filho tem outra cabeça, é outra pessoa. É outro indivíduo. E se ele não usa os ensinos que você deu para ele, ele vai acertar contas com Deus. Ele vai acertar contas com Deus. Porque do contrário a gente vai viver eternamente culpado. E nós não somos Deus. Nós somos seres humanos. Cabe a nós instruir, ensinar. Mas cabe à pessoa também ter responsabilidade com os seus atos. E há muitos filhos irresponsáveis que não têm responsabilidade com o que aprenderam em casa. Não levam em consideração o que aprenderam com os seus pais. E qual era o modelo que Abraão ensinou? Qual era o modelo que Abraão deixou como legado para os seus descendentes? Segundo constam os relatos de Gênesis, Abraão foi um homem de fé. E por causa da sua fé, ele foi justificado por Deus. Abraão era um homem temente a Deus. Abraão era um homem que demonstrava gratidão ao Senhor. Quando ele venceu um exército inimigo que era poderosíssimo, ele não esqueceu de dar o tributo a Deus, de reconhecer que a vitória foi graças ao Senhor. Abraão era um homem que teve medos, sim, teve medos, como eu e você temos medos.
Mas no final das contas, Abraão creu. Abraão foi inclusive chamado amigo de Deus. Abraão é considerado o pai da fé. Abraão viveu a sua vida, mas com seus olhares voltados para o mundo vindouro. Abraão é um homem, um personagem da história bíblica, que ele viveu o seu tempo, mas com seus olhos fitos na esperança do Messias. Hebreus 11:10 diz: Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Abraão era este homem. Este foi o legado de Abraão para com os seus descendentes. Apesar daqueles homens afirmarem que tinham Abraão como seu pai, não demonstravam a mesma atitude. Eles estavam com seus olhos fitos na Nova Jerusalém? Não. Eles estavam com seus olhos fitos em uma vida de fé, em fé? Não. Eles poderiam ali ser chamados de amigos de Deus? Não. Eles queriam assassinar o Filho de Deus. Eles estavam tão focados no mundo presente que não conseguiram perceber os sinais da vinda do Messias. Quando os magos do Oriente chegaram a Jerusalém, guiados por uma estrela, e queriam saber onde haveria de nascer o rei dos judeus, eles de modo muito frio, insensível, disseram: vai ser em Belém de Judá. Esses homens estavam com o seu discernimento comprometido pela soberba, ao ponto de, diante da oferta graciosa do Senhor Jesus por liberdade, olha, vocês permanecerão nos meus ensinos, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Eles recusaram a graça da liberdade porque se sentiram ofendidos. Quantos que se dizem verdadeira religião, mas dão evidências de uma falsa religião quando a verdade lhe é ofertada, mas ele se sente ofendido com essa verdade. Quando a graça da liberdade lhe é ofertada, mas ele se sente melindrado com essa mensagem. A conduta do homem revela muito a sua origem. A conduta do homem revela muito a sua verdadeira identidade. Ainda que aqueles homens dissessem e batessem no peito: somos filhos de Abraão, o comportamento deles, rebelde, demonstravam ser filhos, mas não de Abraão. Eles não tinham nenhuma semelhança com Abraão, nenhum vislumbre, a não ser a certidão, a não ser a genealogia que ia levá-los até o pai Abraão. A rebelião com os judeus tratavam Jesus, a rebelião com que os judeus tratavam Jesus, nunca seria vista em Abraão. Você imagina Abraão tratando Jesus como esses judeus tratavam? Você imagina Moisés tratando Jesus como esses judeus tratavam? Você imagina Davi tratando Jesus como esses judeus tratavam? Você imagina algum dos profetas tratando Jesus como esses judeus tratavam? O desprezo à mensagem de Jesus, o desprezo aos milagres realizados por Jesus, inclusive insinuando que Jesus realizava aqueles milagres pelo poder de Satanás. Quando Jesus ponderou sobre esse assunto, de que eles não eram filhos, porque o pai deles devia ser outro. Ele falou: o pai de vocês deve ser outro, porque não pode, o pai Abraão não faria o que vocês estão fazendo. Eles foram ainda mais soberbos e disseram: Deus é o nosso verdadeiro pai. De modo muito pastoral, meus irmãos, Jesus ali considerou com aquele grupo que eles não imitavam o pai Abraão. Olha, você não imita o pai Abraão. Você não segue o modelo do pai Abraão. Você não acode a mensagem que eu te ensino, e o pai Abraão acodiria essa mensagem. O pai Abraão ouviria essa mensagem. Você rejeita a graça da liberdade. O pai Abraão nunca rejeitaria a graça da liberdade. Sendo assim, eu não posso te chamar de filho de Abraão. Eu não vejo os sinais de uma filiação de Abraão em sua vida. Quanto mais
os sinais de uma filiação divina. O pai de vocês é outro. Ele não foi de sola, mas o pai de vocês é outro. A falsa religião não aceita quando ela é ferida em seu ego. Ela fica braba, ela perde completamente o bom senso, seus argumentos não apresentam fundamentos, ela então apela, e isso tudo ela apenas revela a sua real identidade. A falsa religião, eticamente, entenda isso, irmãos, eticamente, tem como pai o diabo. Justamente por não se encontrar nela o amor a Jesus e o apreço à palavra de Deus. Se pensarmos, irmãos, de modo geral, somos todos criados por Deus. Mas filhos de Deus, somente aqueles que creem em Jesus Cristo. Porque estes têm um apreço pela palavra de Deus e amam Jesus Cristo. A verdadeira filiação com Abraão, ou a verdadeira filiação com o próprio Deus, somente pode ser atestada por meio do amor a Cristo, pelo amor que nós devotamos à palavra de Cristo. Porque a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela converge para Jesus Cristo. A ética dos judeus ali, que supostamente tinham crido em Jesus, olha que o papo começa quando Jesus, na primeira aula de discipulado, deu esse bafafá aqui todo. Era a primeira aula de discipulado. Os judeus haviam crido nele, ele falou, bom, vocês creram em mim? Permaneçam na minha palavra, e vocês conhecerão a verdade vos libertará. Parecia ponto pacífico. Sabe aquele professor que chega em sala e fala assim, não, hoje vai ser uma aula suave. O pessoal já acreditou, né? Vou aqui só passar o conteúdo e vai tudo bem. Não, nós não concordamos com isso. Como assim você não concorda? Nós não somos escravos do pecado, né? Peraí, então para que precisa de um Salvador se você não... Então eu vim aqui para quê? Você precisa... Não, nós não precisamos, nós somos filhos de Abraão, você não sabe de nada. Vou dizer para vocês, olha aqui, minha identidade, sou filho de Abraão. Meus irmãos, a ética dos judeus, que supostamente disseram que criam em Jesus, não estava de acordo com o modelo apresentado por Abraão. Muito menos com o que se espera de um filho de Deus. O que se espera de um filho de Deus? Mateus 5,48, Jesus diz, vocês têm que ser perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O que se espera de um filho de Deus não é pouca coisa. É muita coisa que nós, por nós mesmos, nunca, jamais conseguiremos, a não ser que estejamos unidos com Jesus Cristo. Foi o que Jesus considerou. Vocês estão na casa do Pai, mas são escravos. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Vem comigo. Vocês vão ser nova criatura. As coisas velhas já passaram, vocês viverão em novidade de vida. Mas eles ficaram ofendidos. Na primeira aula do discipulado, eles ficaram ofendidos e já queriam matar o professor. Já queriam ali assassinar o professor. Conforme Jesus, se de fato aqueles homens fossem filhos de Deus, eles o reconheceriam em sua identidade e, por conseguinte, o amariam. Mas pelo fato de não aceitarem o seu ensino, não estando nem um pouco dispostos a ouvi-lo, demonstravam que de Deus eles não eram filhos. Aí Jesus foi mais enfático. Vocês são filhos do diabo. Esse é o contexto de Jesus chamar aqueles homens de filhos do diabo. Porque eles não amavam Jesus. Eles não ouviram a mensagem de Jesus. Eles rejeitaram a graça da liberdade. Eles não consideraram que Jesus vem da parte de Deus. A verdade, meus irmãos, sempre foi um problema para o diabo.
Segundo Jesus, ele sempre odiou a verdade, sempre procurou distorcê-la. Isso fica muito claro em Gênesis 3. Isso fica muito claro em Mateus 4, na tentação de Jesus. Porque essa é a sina do diabo. Ele sempre quer criar uma teologia meio que liberal, descontextualizada, para que leve você à queda. Segundo Jesus, uma vez que a identidade dos judeus estava eticamente, em termos de comportamento, a identidade dos judeus ali, ainda que carregassem o nome de Deus, a identidade deles mostrava que eles estavam associados àquele que odeia a verdade, àquele que é movido pelo ódio e àquele que planeja a morte. A falsa religião é assim. Ela odeia a verdade, ela é movida pelo ódio e ela planeja a morte. Meu irmão, minha irmã, se você olhar para o nosso país, para o que muitos que se dizem crentes postam na internet, não me parece vida, não me parece amor. Para a forma como alguns pastores usam as palavras, não me parece graça, não me parece algo que me identifica com Cristo, algo que me associa com a tradição religiosa cristã. Os judeus que inicialmente professaram a sua fé em Jesus, contudo rapidamente decidiram não permanecer nos ensinos, demonstravam não apenas rejeitar a verdade que liberta, como também ali revelar sua verdadeira identidade, que não tinha nenhuma relação com Abraão, muito menos com o próprio Deus, mas sim com o diabo. Etnicamente, eles eram descendentes de Abraão. Eles eram da etnia dos judeus. Contudo, mesmo com uma bonita herança religiosa que os judeus têm, uma belíssima herança religiosa, mas, apesar de tudo isso, a ética e a espiritualidade deles demonstravam que eles não amavam a Deus por não amarem a Jesus e por não acudirem à mensagem da cruz, à mensagem do Evangelho. Isso é evidências de que você está associado com o diabo e não com Deus. Meus irmãos, nós somos batistas, temos uma herança bonita, mas também com algumas histórias tristes. Não vamos passar o paninho, não. Tem também algumas histórias tristes, certo? Tanto a nível mundial, como também a nível local. Se olharmos para a nossa história aqui na cidade, há episódios tristes. Mas a graça nos salvou. E nós amamos a mensagem da cruz. E nos apegamos a essa mensagem. E procuramos reconhecer as nossas fraquezas, as nossas falhas, as nossas debilidades. Isso significa amar a Jesus. Isso significa amar a palavra de Deus. Não significa ser impecável. Ah, a religião verdadeira é aquela que não erra. Poxa, essa religião então não existe. Porque a religião verdadeira é aquela que entende que Deus precisa se revelar a ele, porque se Deus não se revelar a ele, ele está perdido. Ele está perdido. A religião verdadeira significa considerar em sua vida que não existe uma variedade de opções para que você escolha, mas sim apenas uma única esperança de vida para a sua vida. A filiação com o diabo, ela pode ser muito sutil, irmãos. Eticamente, muitos podem estar associados ao diabo, mesmo comungando numa igreja evangélica. Por quê? Se ele considerar Jesus como uma opção e não como a sua única esperança, ele não está vivendo o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho, que nos faz de fato crentes, é entendermos Jesus é a única esperança. Eu não tenho uma prateleira.
Eu não tenho um leque de opções. A minha palavra é a palavra de Pedro. A quem iremos nós? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Concluo, meus irmãos, essa reflexão com 3 considerações para você nesta noite, a respeito da verdadeira religião. A verdadeira religião não se expressa necessariamente por ritos, ainda que tenha ritos. Nós temos ritos. Nós temos o batismo, nós temos a ceia, mas ela não vive apenas do rito pelo rito. Ela compreende o seu símbolo. Ela compreende que a ceia é um símbolo de fé. Ela compreende que o batismo é um símbolo de fé. Ela entende que o que acontece exteriormente, na verdade, é apenas uma pintura do que já aconteceu de fato aqui dentro de meu coração. A verdadeira religião se expressa com fé, que se demonstra no cotidiano da minha vida, porque a fé sem as obras é morta, conforme Tiago anuncia em sua carta. É uma fé que é demonstrada com amor a Deus, com amor à mensagem do Senhor Jesus Cristo, o amor à igreja de Jesus Cristo, o apego, a compreensão da preciosidade desta igreja e do meu próximo. E o meu próximo pode ser até mesmo o meu maior inimigo. Isso é viver a verdadeira religião. A verdadeira religião recebe com alegria a mensagem de Jesus, mesmo quando ela é dura, mesmo quando ela mexe com o meu ego, mas eu a recebo. Nós podemos aqui parafrasear as palavras de Santo Agostinho. A palavra fere, mas com a ferida que ela provoca, ela faz com que nós amemos ainda mais o Evangelho de Jesus. Feriste o meu coração e desde então eu te amei. A verdadeira religião, ela é confrontada, mas ela ama. Ela ama aquele que a confronta. E ela sabe que aquele que a confronta porque a ama. Porque o amor de Deus é um amor que nos disciplina. E a verdadeira religião não vê em Jesus. E assim eu concluo. A verdadeira religião não vê em Jesus uma boa opção. Tem muita gente hoje administrando a mensagem do Evangelho como uma alternativa. É uma boa opção. Eu acho que eu vou levar meus filhos para a igreja. Acho que é um bom caminho. Você já não ouviu isso? Eu vou levar meus filhos para a igreja. Acho que é um bom caminho. É melhor do que eles ficarem aí nessas rodinhas aí desses nóia da rua. Vou levar meu filho para a igreja. Aí fica nesse discurso de que é uma boa opção. Não, porque eu tenho no domingo, eu posso levá-lo para a igreja, eu posso levá-lo para o clube, posso levá-lo para o shopping. Para onde mais eu posso levá-lo? Para o jogo de futebol, né? Vai começar o campeonato, né? Ou para as finais do Paulista, né? Eu vou ver. É uma opção boa, é um programa bom para o domingo. Não, irmãos. Quem pensa assim está redondamente equivocado. Jesus não é um bom programa de domingo. Jesus é vida. Sem Jesus, o que você tem é a morte. Jesus é liberdade. É a graça que nos concede liberdade. Então, para de achar que Jesus é uma boa opção quando ele é a única opção da sua vida. Esaú, ele trocou algo precioso por um prato de comida. Tem muita gente hoje trocando algo muito precioso pelas comidas deste mundo. A falsa religião, ela não gosta disso, de ouvir essa verdade. E ela então tenta silenciar essa mensagem, porque ela se sente ofendida na sua identidade pessoal. Mas que eu e você nesta noite não nos sintamos ofendidos com essa mensagem, mas a partir dessa mensagem amemos ainda mais o Senhor e sigamos por esse caminho, o caminho da cruz, com fé
e coragem, confiando no Senhor. Amém? Vamos orar nesse momento? Querido Deus, aqui estamos na Tua presença, pedindo ao Senhor que sejamos a verdadeira religião neste mundo, que não se assoberba, que não é presunçosa, mas que humildemente reconhece a dependência do Senhor e que deseja experimentar essa graça da liberdade. Então nós nos submetemos aos Teus ensinos. Queremos aprender contigo, que é manso e humilde de coração. Ajuda-nos com fé e coragem a seguirmos o caminho, que é o único caminho, o Teu caminho, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé?